Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos e hoje, dando sequência ao estudo dentro do maravilhoso mundo da química orgânica, vamos ver uma classe muito especial de substâncias orgânicas que são os compostos, as substâncias denominadas de aromáticas. Essas substâncias aqui, galera, vão apresentar um alto grau de estabilidade em termos de energia microscópica e serão fonte de matéria-prima para a obtenção de muitos, mas muitos compostos orgânicos que nós temos no nosso mundo, na nossa vida, no nosso cotidiano. Os compostos aromáticos, eles são, como eu já falei, os compostos mais estáveis em termos de energia que nós temos, e a gente vai ver o porquê dessa característica na videoaula de hoje. Então, olha só, meus amigos, os compostos aromáticos, que também são chamados de anéis aromáticos, eles podem ser identificados quimicamente com algumas características simples, umas características a serem observadas na notação de cadeias carbônicas. Características a serem observadas aqui para os anéis aromáticos ou as cadeias aromáticas é a mesma coisa, é de que eles vão apresentar-se em formas cíclicas, ou seja, os átomos presentes, os átomos de carbono representados nos vértices, por exemplo, da fórmula em linha, vão se apresentar numa figura geométrica fechada. E essas estruturas cíclicas, elas são estruturas planares, ou seja, os átomos de carbono vão estar no mesmo plano de referência. Isso significará dizer que os átomos de carbono aqui, vão apresentar a hibridização do tipo sp2. Lembre que a hibridização sp2, é aquela hibridização em que o carbono faz uma ligação dupla e duas ligações simples, ok? E a principal característica de um anel aromático, de uma substância aromática a ser observada, é em relação às suas ligações químicas. Ele vai apresentar uma alternância entre ligações simples e ligações duplas. Então você vai ter uma alternância entre ligações simples e ligações duplas. Perceba que eu estou colocando no plural, ligações simples e duplas. O composto aromático mais conhecido que nós tivemos e que foi alvo de estudo na química orgânica por muitos anos em relação à sua característica, sua complexidade em termos de estrutura, de ligação química, é o benzeno. Essa é a forma estrutural da substância conhecida como benzeno, certo? Eu vou colocar aqui para a gente. Benzeno. Esse benzeno aqui, observe, ele apresenta 6 átomos de carbono, que estão aqui representados por meio de seus vértices. Eu estou marcando eles em vermelhinho aqui, beleza? E cada átomo de carbono vai ter um hidrogênio se ligando para completar a sua valência, as suas 4 ligações. Ou seja, a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Observa que esse composto aí, galera, ele é um composto dito cíclico, aquela palavrinha cíclica que eu havia usado no início. Ou seja, os átomos de carbono aqui formam uma estrutura hexagonal, formam uma estrutura fechada. E todos os átomos de carbono estão nessa configuração estrutural aqui, fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ou seja, todos os átomos de carbono aqui apresentam hibridização do tipo sp2. E a principal característica aqui, eu vou até despoluir isso daqui, para não ficar muito poluído o desenho. A principal característica aqui é em relação à alternância de ligações simples e duplas. Perceba que você tem aqui, uma alternância entre ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. É como se você tivesse uma fila de cadeiras, melhor dizendo, em que você tivesse uma cadeira ocupada e uma cadeira vazia, uma cadeira ocupada e uma cadeira vazia, uma cadeira ocupada e uma cadeira vazia. Existiria uma alternância entre ocupada e não ocupada. Então aqui funciona do mesmo jeito. Esse lance da alternância significa dizer que numa posição você tem dupla, na outra você tem simples. Na outra você volta a ter dupla, na outra você volta a ter simples e por aí vai. Esse é o composto aromático mais conhecido, mais simples que nós temos, chamamos ele de benzeno. Então, um composto aromático ele pode ser entendido como sendo uma estrutura fechada, com 6 vértices, 6 carbonos no caso, em que você vai ter alternância de ligações simples
e ligações duplas. Esse é o jeito, essa é a linguagem, vamos dizer assim, mais simples de se detalhar um composto aromático. Agora, a especialidade dele, a forma com que ele existe, especial na química orgânica, que confere a ele um alto grau de estabilidade, vem agora. A explicação vem agora. As ligações duplas, galera, que você está observando aqui, vamos só relembrar um pouquinho. A ligação dupla na química, a ligação dupla entre dois átomos, ela é formada entre quem? Entre uma ligação sigma e uma ligação pi. Lembre que as ligações π são formadas, a gente viu isso na aula de hibridização, as ligações π são formadas por orbitais p. Então você vai ter aqui, ó, dentro aqui do ciclo aromático, vamos dizer assim, dentro do benzeno, você tem 3 ligações duplas, portanto você tem a ocorrência de 3 ligações π. E essas ligações π, como elas são, repito, realizadas por orbitais que não hibridizaram, que não participaram da hibridização, que no caso é um orbital p para cada carbono, você tem a possibilidade dessas ligações estarem livres aí no composto. O que é isso que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essas ligações podem ficar se movimentando aqui dentro, numa deslocalização. Ou seja, essa ligação π aqui, ó, ela pode se deslocar para cá, essa outra ligação π pode se deslocar para cá, essa outra ligação π pode se deslocar para cá. Quando você tem esse deslocamento, vamos dizer assim, das ligações π, que são provocadas pelos elétrons π, você pode chegar num outro desenho de estrutura orgânica, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Perceba que se eu girar uma posição, cada ligação π aí, é como se eu estivesse girando um ponteirozinho do relógio. Se eu girar cada ligação π, é esse desenho, é essa estrutura que eu vou obter. E aí, as ligações π podem continuar a girar à vontade. Essa pode vir para cá, essa pode vir para cá, essa pode vir para cá. Se eles girarem mais uma vez, eles voltam a ter essa configuração inicial aqui. Ou seja, as ligações π podem ficar alternando de lugar, gerando estruturas, entre aspas, com desenhos diferentes, mas que na verdade são a mesma coisa. É como se você pensar na seguinte situação comparativa. Imagine a roda de um carro com um desenho lá, a calota de um carro com um desenho. Quando você está na rua, está na calçada e vê esse carro andando bem devagarzinho, você consegue perceber que a calota, você percebe o desenho da calota e percebe ela se movimentando bem lentamente. Quando o carro aumenta a velocidade, você praticamente não consegue mais ver o que é que está ali. Você vê apenas uma coisa só, que é a roda girando, no movimento rotacional bem rápido, obviamente, e você não consegue mais distinguir os desenhos ali, as posições, as figuras que estão na calota daquela roda daquele carro. Então a mesma coisa funciona aqui. O giro das ligações π no interior do ciclo, no interior do composto orgânico, faz com que a gente fique alternando entre duas estruturas, entre dois desenhos, mas que na verdade eles são a mesma coisa. A roda lá que está girando numa velocidade muito grande é o mesmo objeto, é a mesma roda, ela só está se movimentando. Então essas duas estruturas aqui, meus amigos, dentro da química, do mundo das ligações químicas, nós chamamos essas estruturas aqui, ó, de estruturas de ressonância. É o fenômeno da ressonância que causa toda essa característica aqui, de você ter o giro do movimento dos elétrons π e, a priori, você tem duas estruturas químicas diferentes, mas que, na verdade, elas são a mesma coisa. Então, a gente chama isso daí de estruturas de ressonância. É essa característica da ressonância de você girar um elétron π e obter uma estrutura que, na verdade, é a mesma da que você tinha antes. É essa característica da ressonância que dá um alto teor de estabilidade para esse composto aí, ok? Então, essas estruturas de ressonância, ó, elas são estruturas que conferem a estabilidade para o composto aromático. Ou seja, essas estruturas 1 e 2 aqui, embora elas tenham desenhos ligeiramente diferentes, elas na verdade são a mesma coisa, são o mesmo composto orgânico, o benzeno no caso. Tanto é que esses dois desenhos representam a mesma coisa, que a gente pode usar um desenho geral
para representar esse fenômeno aí, ó, que é esse que eu vou mostrar aqui em cima. Esse desenho aqui, ó, com os átomos de carbono aqui na figura hexagonal. Só que agora, perceba que dentro do composto eu tenho um círculozinho, como se fosse um zerinho ali desenhado. O que é que significa esse zerinho? Significa dizer que as ligações π, ó, estão o tempo todo girando ali dentro, tal qual a roda gira bem rápido lá no carro, que praticamente é impossível você distinguir os desenhos que você tem ali na calota. Então, essa ideia aqui de representar o composto aromático com um círculozinho no seu interior é justamente a ideia da deslocalização das ligações π. Elas ficam girando, mudando de posição o tempo todo, a cada milionésimo de segundo, em que é impossível praticamente eu saber em que posição vai estar a ligação π, ok? Então, isso daqui, mais uma vez, ó, é a nossa molécula de benzeno, que pode ser a representação dessas duas estruturas de ressonância. Eu tenho, então, três figuras que, na verdade, representam-se a mesma coisa. Então, de uma maneira bem geral, bem didática, duas formas visuais a gente pode encontrar para a gente representar um composto aromático. Qual que é a mais simples? Você vai ter os 6 átomos, formando 6 átomos de carbono, numa figurazinha fechada, formando um ciclo, em que você vai ter ligações simples e duplas como alternadas, alternância entre ligações simples e ligações duplas. Essa alternância de ligações simples e duplas possibilitará para as ligações π ficarem se movimentando, ficarem girando em torno do composto, permanecendo assim o composto com a mesma característica, com alto grau de estabilidade. E a gente pode representar essa ideia com base nesse desenho aqui. Os 6 átomos de carbono, e ao invés de eu colocar as ligações duplas aí alternadas, eu coloco simplesmente esse círculozinho aqui, beleza? A fórmula do composto não muda, continua sendo C6H6. É apenas um jeito diferente que eu tenho de representar. E aí, se aparecer numa questão, por exemplo, uma figura dessa natureza, a gente precisa lembrar que esse círculozinho aqui dentro representa que tipo de ideia? Representa a ideia de que você vai ter ligações simples e duplas alternadas. E aí você pode colocar aqui, se você quiser, ligações duplas alternadas com as ligações simples, gerando um desses desenhos que a gente viu aqui anteriormente. Ok, meus amigos? Tá claro aí, então, o que é um composto aromático? Esse daqui que a gente está representando é o mais simples deles, o benzeno. Mas a gente tem muitos outros, inclusive derivados de benzeno. Vamos ver um outro aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, esse composto aqui, ó, ele é chamado de naftaleno. Sim, é exatamente aquele que está presente nas pastilhas de naftalina, que a gente coloca geralmente em armários, guarda-roupa, para evitar a presença de mofos. Esse naftaleno aí, qual que é a diferença? Perceba que ele está tendo aqui, ó, 2 ciclos condensados. Eles estão com 2 ciclos juntos numa mesma molécula. Vamos ver se isso daqui é ou não é um composto aromático. Eu observo a presença de ligações simples e duplas alternadas? Observo. Se as ligações simples e duplas estão alternadas, significa o quê? As ligações π aqui, ó, podem ficar mudando de lugar, ó, e aí elas vão dar origem a um novo tipo de desenho, vamos dizer assim, né? Aqui eu mudei as ligações aqui no ciclo da esquerda, mas se eu viesse aqui no ciclo da direita e mudasse também, ó, a gente ia chegar no desenho que está aparecendo aqui para vocês. Então eu alternei essas ligações π no ciclo da direita, eu obtive um novo desenho, mas que na verdade representa a mesma coisa. Essas duas estruturas aqui, ó, elas são chamadas de estruturas de quem? Estruturas de ressonância, não é? Estruturas de ressonância, e é o que dá o grau de estabilidade para o composto. Como é que a gente pode representar esses anéis aromáticos aí, já que eu tenho 2 agora numa mesma molécula? Ao invés de colocar as ligações simples e duplas alternadas, eu coloco os 2 zerinhos, os 2 círculozinhos dentro de cada ciclo. Belezinha, pessoal? Então, esse composto aqui, ele é um composto aromático, só que a diferença lá do benzeno é que o benzeno ele só vai ter um ciclo aromático, um núcleo aromático que nós chamamos. Aqui eu terei a presença, ó, de 2 núcleos aromáticos. Pode ter com 3, professor? Pode. Pode ter com 4?
Pode, não tem problema nenhum. Quanto mais núcleos aromáticos, indica que o composto é cada vez mais estável, vamos dizer assim, beleza? E aí, mais uma vez, quando a gente lembrar que quando você tem esse círculozinho, significa o quê? Significa que vai existir vai haver a presença de ligações simples e duplas alternadas. Ok, galera? Tranquilo aí? Esse foi um exemplo, então. Vamos ver mais alguns aqui, ó, para sair dessa ideia apenas de carbono e hidrogênio. Aqui você tem alguns compostos relativamente cotidianos que mostram isso daí, ó. Aqui você tem a presença de um núcleo aromático ligado ao grupo OH. Como é que eu posso identificar visualmente isso daqui como um grupo aromático, como um anel aromático? A existência de 6 carbonos num ciclo e ligações simples e duplas alternadas. Poderia também representar aqui com aquele zerinho, sem problema. O nome desse composto aqui, ó, ele é chamado de fenol. Fenol. Esse daqui, ó, em que você tem o núcleo aromático e tem algumas coisas a mais ligadas a ele, né? Grupo CH3, grupos NO2. Isso daqui é a molécula de TNT, chamada de trinitrotolueno, TNT, o explosivo. E essa aqui da direitinho, ó, você tem também o núcleo aromático ligado aqui a alguns grupos maiores. Isso daqui é a moléculazinha do medicamento chamado de aspirina. Estou trazendo apenas 3 exemplos aqui, poderia estar trazendo milhares de outros para vocês verem a estabilidade que esses compostos terão e a importância que os compostos aromáticos têm na obtenção de muitos outros produtos, como medicamentos, por exemplo, ok? E aí, meus amigos, existe, para a gente fechar aqui, uma última possibilidade de reconhecer um composto aromático que não apenas de forma visual, mas de forma um pouco mais matemática, que é a chamada regra de Huckel. Foi criada pelo cientista Huckel, que conseguiu observar que para compostos aromáticos complexos, maiores, vamos dizer assim, uma formulinha, uma equação matemática, ela pode ser usada para identificar que ali existe a presença de um composto chamado de composto aromático. Porque você identificar um composto aromático quando você tem o benzeno ou até mesmo o naftaleno é uma coisa muito simples, porque são compostos aromáticos com pouquinhas quantidades de carbono. Agora, quando você vai tendo compostos, ciclos cada vez maiores, pode ficar pouco intuitivo, melhor dizendo, essa identificação. Então a gente usa o que a gente chama de regra de Hankel. A regra de Hankel diz o seguinte, ó, você vai ter uma equação matemática que precisa se encaixar em alguma coisa, em alguma característica do composto candidato a composto aromático. Que equação é essa? É essa daqui, ó. 4N mais 2 deve ser igual ao número de elétrons π que tem aquele composto. Esse Nzinho aqui, galera, é a chave do processo. Esse N aqui, ó, precisa ser um número inteiro. Ele precisa ser um número inteiro, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer número inteiro. Então, a gente aplica essa regrinha aqui para o composto orgânico que a gente estiver analisando, e se o valor de N sair inteiro, significa dizer que se trata de um composto aromático. E mais, esse N aqui também indicará para a gente o número de núcleos aromáticos, o número de anéis aromáticos que eu vou ter ali. Como a gente viu agora há pouco, por exemplo, o naftaleno, ele tinha 2 anéis aromáticos, 2 núcleos aromáticos. O benzeno só tem um, que é ele mesmo. Então, se a gente testar isso daqui, por exemplo, o benzeno, eu vou desenhar aqui o benzeno, rapidinho, ó. Só para você ver como que dá certo mesmo para um composto aromático relativamente simples. Está aqui o benzeno, certo? Ligações simples e duplas alternadas. Quantos elétrons π tem aqui no benzeno, hein, galera? Elétrons π, não estou falando de ligação π, elétrons π. Lembre que numa ligação eu tenho a existência de 2 elétrons. Então, se parecer um emoji com isso daqui, né? Carinha. Então, ó, eu tenho 3 ligações π aqui no benzeno. Então, significa dizer que em cada ligação π, ó, eu vou ter 2 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 6 elétrons π aqui no benzeno. Vamos aplicar para essa equação aqui, para ver se o N sai um número inteiro. Se sair inteiro é porque o composto é aromático, que a gente já sabe que ele é, né? Então, você vai ter aqui, ó, observe, 4 vezes N mais 2 igual a quanto? Quantos elétrons π tem o composto aqui? 6. O 2 vai passar negativo, fica 6 menos 2, 4.
você vai ter 4N igual a 4. N é igual a 1. Saiu inteiro. Se saiu inteiro é porque o composto é aromático, de acordo com a regra de Hankel. E esse número aqui do N indica para a gente o número de ciclos aromáticos que tem o composto, que no caso do benzeno é ele mesmo. Mas vamos ver com compostos um pouco maiores. Por exemplo, esse que está aparecendo aqui na direitinha de vocês. Observe só. Tenho 3 ciclos aqui. Será que esse composto é aromático? Vamos testar pela fórmula, pela regra de Hankel. Vamos lá. Quantos elétrons π eu tenho aqui disponíveis, galera? Vamos nas ligações π, ó. Aqui eu vou ter 2, aqui mais 2, 4, aqui 6, 8, 10, 12, 14. Eu tenho, portanto, 14 elétronzinhos π. Lembre, mais uma vez, em cada ligação química eu tenho a existência de 2 elétrons. Como na equação aqui, na regra de Hankel, ele coloca o número de elétrons π, então eu calculo, eu vou nas ligações π e sei que em cada ligação π eu terei 2 elétrons. Então eu tenho 14 elétrons. Então a nossa equação vai ficar como, hein? 4N mais 2 igual a 14. Esse composto aqui será aromático se o N sair um valor inteiro. E o valor inteiro que porventura ele saia indicará para a gente o número de ciclos aromáticos que tem esse composto. Então você vai ter, ó, 4N igual, o 2 passa negativo, vai ficar 12, né? N aqui vai sair quanto? 12 dividido por 4, 3. Saiu um número inteiro. Se saiu um número inteiro, significa o quê? O composto é aromático. E esse númerozinho aqui, no caso 3, indica para mim o quê? O número de ciclos aromáticos, o número de núcleos aromáticos que eu vou ter nesse composto aí. Coisa que eu posso olhar apenas e determinar, né? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 ciclos aromáticos, 3 núcleos aromáticos. Beleza, meu povo? O último aqui, ó, para a gente encerrar aqui. Olha só que esquisitão esse composto aqui. Será que isso daqui é um composto aromático? Vamos testar pela forma de Hankel. Vamos lá. Quantos elétrons π eu vou ter aqui? Vai nas ligações π, ó. Aqui eu tenho 2, 2, 2, 6 no total, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu tenho 18 elétrons π. Então, como é que vai ficar a nossa regra de Hankel aqui, aplicado na regra de Hankel? 4N mais 2 igual a número de elétrons π, 18. Esse composto aqui só será aromático se o valor de N sair inteiro. E se ele sair inteiro, o número dele vai indicar para mim o número de núcleos aromáticos do composto. Vamos lá, como é que vai ficar aqui então? 4N igual, o 2 passa negativo, vai ficar 16. N vai ficar 16 dividido por 4, o N vai sair igual a 4. Saiu inteiro, então significa o quê? Composto é aromático. E se é aromático, o valor de N indica para mim o número de núcleos aromáticos que eu vou ter. Quantos núcleos aromáticos então eu tenho aqui? 4. 1, 2, 3, 4 núcleos aromáticos. Então, essa é a partezinha de compostos aromáticos que nós vamos nos deter a estudar aqui dentro da química orgânica. A regra de Hankel não é muito utilizada nos exercícios. Apenas o fator observatório, vamos dizer assim, de você analisar o composto em questão e observar se ele tem as ligações simples e duplas alternadas, é o bastante para a gente crer, para a gente determinar os compostos aromáticos, ok? Então, meus amigos, essa foi a nossa aula sobre os compostos aromáticos. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de se inscrever no nosso canal, curta a nossa página no Instagram. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!